Bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Pela Boca Nasce a Saúde, um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! Eu hoje tenho uma convidada muito especial, a minha primeira convidada, foi também o meu primeiro convite, a doutora Ana Paula Marum, uma médica integrativa, de medicina integrativa e de medicina de precisão, com mais de 30 anos de experiência em Portugal. Doutora Ana Paula, é um prazer tê-la aqui comigo no meu primeiro episódio. Doutora Iola, o prazer é todo meu e é com muita honra, não é, que estou aqui na apresentação do seu livro, Pela Boca Nasce a Saúde. Acho que é um autêntico manual de medicina integrativa. Parabéns pela grandiosidade da obra que aí tem, pela variedade de temas. Acho que todos os nossos colegas de várias especialidades deviam mergulhar um bocadinho dentro desta área que tanto me apaixona, por onde eu derivei toda a minha prática médica, integrando temas, integrando saúde. Muito obrigada por esta oportunidade, Iola. Obrigada eu é que fico muito, muito, muito grata. E é mesmo isso que eu vou perguntar. Estamos, obrigada. É isso que eu vou perguntar. Conte-me um bocadinho do seu trajeto, desta trajetória, o que a leva a este mundo da medicina integrativa, esta visão diferente do paciente, não é? Muito breve mesmo, está bem? Senão perdemos aqui. Olha, assim, hoje em dia este conceito de medicina integrativa hoje já começa a ser divulgado e as pessoas já o entendem, mas deixa-me dizer o seguinte, a medicina integrativa já eu o fazia antes de ver o próprio conceito. O conceito de medicina integrativa nasceu em 2010, na altura em que meios académicos nos Estados Unidos estavam a tentar trazer para os bancos da ciência, para os bancos da faculdade, temas que até então eram empíricos. Ok, mas se fazia, portanto, eram consideradas medicinas alternativas, eram consideradas naturopatia, as medicinas tradicionais orientais, etc., a acupuntura, etc. Portanto, todas essas temáticas começaram a entrar dentro dos bancos das faculdades, investigações, e, portanto, houve uma altura em que houve necessidade de reunir todo o conjunto de informação técnico-científica que havia sobre esses temas, e foram os próprios médicos, na própria Faculdade de Medicina, que houve interesse de integrar, de buscar esse conhecimento que era antigo e que havia a circular de uma forma empírica, mas agora de uma forma mais científica. Portanto, medicina integrativa é isso. Somos médicos, todos fazíamos a mesma coisa, todos aprendemos as bases da ciência e da medicina e depois integramos outras matérias que nos vão ajudar muito a conhecer o paciente, a ajudá-lo de uma forma mais integral, e as pessoas, portanto, isso apreciam e andam em busca dessa forma. Portanto, eu já vinha integrando desde que fiz a minha formação médica, não é? Há 30 e muitos anos, portanto fui fazendo outras formações académicas e em faculdades reconhecidas e científicas de outro tipo de temas e fui integrando. Quando montei o meu próprio espaço, a minha clínica sem mente, portanto, percebi que esta corrente nos Estados Unidos estava a começar a ser lançada para o mundo e foi aí que eu agarrei a oportunidade e, portanto, percebi, ora bem, o que estamos a fazer é medicina integrativa. Pronto, e foi assim. E criou-se aqui um nome também, não é? Nós acabamos por precisar também de dar aqui uma sustentação, não é? Uma estrutura àquilo que nós fazemos e, no fundo, é preciso também dar um nome a esta medicina. Exato. E foi bem conseguido, não é? Portanto, é um conceito que espero que não seja degradado, não é? Pela própria vulgaridade, às vezes se pode vir esse risco, mas é um conceito bem conseguido e pronto, e aqui estamos nós, aqui a dentária integrativa também bem conseguida. Também. Nós também trazemos esse tema da medicina dentária integrativa, também biológica, no fundo biológica acaba por ser o querer trazermos tudo o que seja mais natural, menos invasivo, menos tóxico, mais biocompatível, mas de facto é integrar na prática da medicina dentária dita mais convencional, também outras práticas que vão agregar e que muitas vezes as pessoas procuram, não é? Porque as pessoas têm alguns receios de ir ao médico dentista,
como outras especialidades médicas, mas o medo da cadeira de dentista também é grande. Então, às vezes, difícil. é engraçado, porque às vezes o que eu faço para, por exemplo, para controle de ansiedade, eu ponho umas agulhinhas a um paciente, então uso a acupuntura, ou uso uns óleos essenciais, uma alfazema, então já o paciente fica um pouco mais relaxado. Na própria sala de espera também tenho um óleo essencial, um difusor. Então, exatamente, então as pessoas já entram mais relaxadas, mais tranquilas e é engraçado, eu faço uma coisa muito simples, que em todos os meus pacientes eu ponho sempre um bocadinho de óleo de ozono ou um óleo de amêndoas doces nos lábios, porque ficam ali há algum tempo de boca aberta. Seca a boca. Exato, e é tão engraçado. Para dar conforto. Para dar conforto, e é tão engraçado porque os pacientes dizem-me assim, ai, é a primeira vez que uma dentista me faz isto. Mas é uma das coisas que dizem, opa, tão querida, que bom, que bom. Então eu acho que este cuidar do paciente, este acolher, não é? Que também faz com que as pessoas se sintam mais próximas, mais humanizadas, não é? Há uma humanização do nosso tratamento e depois, por outro lado, também o personalizar o tratamento desse paciente. Aí é que entra depois o outro conceito, cantina de precisão. Ok? Veio completar e dar aqui ainda maior envergadura aqui à nossa arte de fazer medicina, não é? Portanto, as pessoas querem ser cuidadas de forma cada vez mais personalizada, cada vez mais única, portanto, e hoje em dia, aí então, pela evolução da ciência de estudos aqui genéticos, podemos encontrar a particularidade de reatividade de cada indivíduo. Uma reatividade a um nutriente, a um ingrediente, a um alimento, a uma substância, ou até mesmo a um fármaco. Okay? Exatamente. Portanto, e quando nós integramos na nossa consulta testes com polimorfismos genéticos específicos para o quadro da pessoa, vamos conhecê-lo de forma mais personalizada. E vamos, então, fazer com uma forma mais precisa a nossa terapêutica e funciona de forma muito mais E aí já mais não rápida. tratamos sintomas, já estamos a tratar a pessoa na sua particularidade. Exatamente. Eu acho que ainda há algumas correntes que não acham tão necessário as análises clínicas porque o paciente, por isto ou por aquilo. Eu baseio muito em análises clínicas e nessa evidência. Temos que começar por entender a bioquímica e a base, não é, da estrutura biológica da pessoa. Senão andamos perdidos. Senão fazemos empirismo. Exatamente. Então não é ciência. Okay? Às vezes vemos, na prática clínica que nós às vezes vemos à nossa volta, preferenciar exames de ponta, uma TAC, uma ressonância, e às vezes não se pede os testes básicos bioquímicos. Exatamente. Então temos que começar por aí. Dá-nos tanta informação tão útil que podemos caminhar com o paciente regulando testes bioquímicos durante o tempo, ok? Muito antes de precisarmos de um exame mais invasivo. E, por exemplo, uma endoscopia, uma coloscopia, sim senhora, rotina, ok? Mas não como investigação antes de fazer um exame bioquímico. Para dar um exemplo, não sei se concorda. Exatamente. Concordo perfeitamente. Ou exames microbiológicos, ou exames de microbioma, ok? Não são tão rotineiros, mas dando uma informação incrível para podermos personalizar a saúde do nosso paciente. E poder, claro, responder melhor e um tratamento muito mais assertivo para no final termos uma resposta que querem. Exatamente. Desembaraçarem-se daquilo que os incomoda há anos. Às vezes situações que incomodam anos. E falando aqui um bocadinho deste tema que é a inflamação. O que é que nós podemos falar da inflamação? Tema tão completo. Okay. Aqui na boca, não é? Já podemos então começar aqui a integrar o tema dentário, boca e sistema, e, portanto, e saúde sistémica. Portanto, sem dúvida nenhuma, acho que a boca é a porta de entrada de muita coisa, não é? E não só dos alimentos, dos líquidos que nós ingerimos, etc. Vocês, quando cuidam da boca, portanto, reparam se há uma inflamação a nível das gengivas, a nível da língua, etc. E essa inflamação, esse sintoma, inflamação a nível da boca, é o espelho interno do nosso organismo. Portanto, reflete o que se passa a nível gástrico, a nível intestinal e até a nível sistémico. Portanto, isto é uma rede interligada, porque nós chamamos eixos. O eixo cérebro-intestino, as pessoas já conhecem, estão começando a conhecer muito esse eixo. Nós aqui vamos falar do eixo
intestino, boca, por exemplo, que é a ligação. Mas eu acho que quando falamos deste eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, deveríamos de falar sempre da boca, porque entre o cérebro e o intestino fica a porta de entrada. É a porta de entrada, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, e a pessoa entra para um consultório médico sem se lembrar que tem que começar a cuidar da sua boca, da sua saúde oral, não é? Cuidar do seu microbioma oral. Há clínicas, por exemplo, na Suíça, onde a primeira coisa que fazem é uma consulta oral, não é? Consulta de higiene passar oral, pelo não é? dentista e perceber se há algum campo interferente, se há alguma lesão assintomática que possa estar a causar à distância depois alguma patologia, não é? Isso seria o ideal mesmo, é começarmos a saúde por aí, não é? Nós não temos uma sociedade preparada para uma abordagem assim tão... Porque às vezes existe uma disbiose oral, mas que também pode não começar na boca, não é? Pode até começar no intestino, mas são estradas com vários caminhos. Exatamente. Ok? Exatamente. Agora, onde é que começa? Okay. Eu acho que é os dois, não é? Portanto, sem dúvida. Tem a ver com aquilo que comemos. A boca é uma área em que há escondidos espaços onde se podem desenvolver um ambiente microbiano que é difícil lá chegar, até mesmo com terapêutica antibiótica, mesmo com terapêutica de higienização básica em casa, não é? Portanto, e é nesses espaços que só vocês é que conseguem lá chegar, não é? De forma muito técnica e inteligente, que se vão desenvolver ali campos biofilmes e campos microbianos que vão por translocação microbiana, por deslocação microbiana, contaminar outros ambientes. Pode ir ao estômago, pode ir ao intestino, pode ir... até ao cérebro, não é? Exatamente. Temos estudos agora que nos dizem que o Alzheimer, encontramos aí também vestígios de... Pode não ser fácil entender para o grande público, ou mesmo para os colegas que sejam assim um bocadinho mais convencionais, entender como é que uma bactéria que existe ou que pode ser encontrada numa periodontite, exatamente, não é? uma Pyrrhomona gengival. Venham, por exemplo, a encontrar no cérebro um paciente com Alzheimer. Portanto, por translocação, as bactérias migram, e vão criar doença inflamatória noutros órgãos à distância e desenvolver outras doenças. Portanto, sem encontrar uma boa higiene oral e um bom cuidado oral, é difícil fazermos prevenção ou cuidado de outras doenças sistémicas, a inflamação das doenças autoimunes, as doenças inflamatórias intestinais, a doença inflamatória dermatológica. Tão simples até como carências nutricionais, onde nós vamos ter um reflexo muito direto na boca, não é? Por exemplo, um doente celíaco, não é? E porquê? Barreira intestinal. Exatamente. Ok? A barreira intestinal é esta membrana que reveste todo o tubo, que começa nos lábios e na boca, e tem um tubo de muitos metros até chegar ao término, onde tem uma área muito importante, que é a área da absorção. Ok? Se essa mucosa, se essa barreira intestinal estiver danificada, se estiver inflamada ou estiver com danos, provocados por um ambiente microbiano alterado, por intolerâncias alimentares, se a pessoa for celíaca, etc., essa barreira vai se danificando e perde, por um lado, a capacidade de absorver bem nutrientes essenciais, ferro, B12, magnésio, cálcio, zinco, são assim os principais que podem ficar danificados na sua capacidade absortiva. Por outro lado, a mucosa danificada por permeabilidade, portanto vai haver um excesso de permeabilidade entre os enterócitos, portanto são as célulazinhas que criam tal paliçada de revestimento interior e que deve ser estanque, não deve deixar passar em toxinas, nem fragmentos bacterianos, lipopólisacarídeos. Portanto, essa carga tóxica pode passar para a corrente sanguínea e essa contaminação e desencadear então as doenças sistémicas, os processos reumatismais, fibromialgias, enfim, um sem número de patologias que têm a ver, por um lado, com o déficit de absorção de nutrientes e, por outro lado, processo de absorção de toxinas. Exatamente. E eu fico... Cada vez que eu estudo mais isso, e também não foi por acaso que eu fiz este livro, Pela Boca Nasce a Saúde, foi mesmo na expectativa de conseguir, de uma forma simples, passar toda essa informação, porque eu pensei assim, como é que eu posso guardar isto só para mim? Porque eu trabalho num terreno
mais incrível que é a boca, não é? Boca, É onde tudo começa. E então uma das grandes motivações, não só de fazer o livro, mas também de fazer agora o podcast, foi precisamente passar ao grande público esta informação que eu acho que é preciosa. O teu livro está fantástico, é um autêntico manual de medicina integrativa, porque consegues tocar ali nos pontos todos, que é o centro está na boca e como é que todo o corpo pode refletir os maus da boca. Ok, parabéns. Okay. Muito obrigada. E aprendimos coisas giras com o teu livro. É verdade, é verdade. E nós também, para além de... Agora a doutora Paula falou aqui das toxinas. Eu também, há uma coisa muito interessante que já falamos agora ao início também, de certa forma, que tem a ver com os materiais que podem ser utilizados na boca. Essa área é muito específica. Que nós tentarmos fazer uma medicina mais biológica, que seja menos tóxica, a medicina dentária acaba por utilizar ainda muitos metais, nós utilizamos alguns materiais resinas, que não são tão... Não é? Algumas resinas que têm o bisfenol A, que não são assim tão benignas, não é? E então entramos na área dos disruptores endócrinos, exatamente, certo? Exatamente, que acaba por ser disruptor. A nossa endocrinologia começar a ficar disruptida, não é? Portanto, alterada pela presença de micropartículas, não é? No nosso Nós já temos tanta coisa tanto campo interferente, não é? Exatamente. Eu costumo dizer até o ar que respiramos, a água que bebemos. Está tudo por isso contaminado. É que eu utilizo uma água, uma água ionizada, filtrada, água boa. É saborosíssima. Utilizamos esta água, eu utilizo correntemente no meu dia-a-dia, precisamente porque a hidratação é essencial, não é? E desde a água, desde a água que tomamos, a água que tomamos banho até também devia ser filtrada. Que também devia de ser filtrada. Para ser assim... melhor, não é? Porque o próprio cabelo sofre interferência. Para além disso, nós temos tantas outras coisas. Eu costumo dizer, desde o creme que colocamos no corpo, o desodorizante que utilizamos, a maquilhagem, o perfume, existe tanta... A pele absorve tem uma superfície enorme a absorver tudo do ambiente. Infelizmente, há coisas que nós ainda não conseguimos anular, não é? Porque temos que conviver, mas se nós pudermos ir diminuindo essa carga, eu costumo falar do barril cheio, não é? Se o barril só transborda quando a última gota toca, não é? E se nós conseguirmos, pouco e pouco, utilizar coisas que sejam um pouco menos tóxicas, não falo só da alimentação e do ar e da água, mas tudo o resto que está à nossa volta, isso já é um benefício, já é algo mais positivo que nos vai trazer um pouco mais de saúde, não é? Porque há uma coisa que eu hoje em dia vejo vivemos cada vez mais anos, mas também cada vez mais doentes. E cada vez mais débeis, o sistema imunológico cada vez mais enfraquecido, as pessoas cada vez com as fadigas, a sensação de abatimento, as sensações de fragilidade emocional. Nunca se viu tanta em fragilidade física e emocional. Eu acho que... Às vezes arrastam-se as pessoas, não é? Podem não ter nenhuma doença concreta, as pessoas vêm ao consultório. O que é que elas têm de diagnóstico? Não há nada em concreto para as classificar, não é? Não há um diagnóstico, um rótulo, mas as pessoas não estão bem, não se sentem bem, fatigadas, sentem-se mal, sentem-se tristes, sentem-se que não têm energia para conviver no seu dia-a-dia. E isto é o resultado disto tudo. Só uma medicina integrativa é que consegue entender estes quadros. Eu acho que este quadro ainda se agravou mais depois da pandemia, não é? Depois do Covid-19. Eu notei que as pessoas também se começaram a sentir, talvez derivado ao isolamento. O estado do sistema nervoso, toda a contrariedade de viverem numa situação... O sistema imunitário que também baixou muito. O sistema imunitário baixou muito, a falta de contacto com as pessoas. Enfim, foram muitos fatores, não é? Foram muitos fatores que mexeram com o sistema. Por também atender no dia-a-dia muitas pessoas com essa questão da fadiga crónica, para além da fadiga, o burnout, muita doença mental. Fadiga psicológica. Não é? Fadiga. Eu acho que hoje em dia, em 10 pacientes que me entram no consultório, 9 ou 9,5 vêm com um quadro de fadiga. Exatamente. Okay.
Exatamente. Infelizmente é uma das grandes questões que nós temos hoje em dia é a fadiga. E, por exemplo, há algum caso assim que se lembre de algum paciente que tenha passado na sua clínica em que a doutora Paula tenha dito: pá, eu acho que precisa de ir mesmo ao dentista porque isto pode ter começado aqui na boca? Sim, muitos casos em que basta na nossa anamnese, uma das coisas que nós, como médicos generalistas, temos que termos aqui a noção se a pessoa está com uma boca cuidada ou não, não é? Exatamente. Okay. Não é que eu peço às pessoas para abrir a boca e imaginar, mas é perceptível, não é? E quando vemos aqueles quadros muito crónicos, muito multissistémicos, com quadros inflamatórios complexos, e a gente sabe, temos a perfeita noção que vamos barrar em dificuldades, que aquele quadro não vai avançar, que não temos melhorias e que devíamos começar pela boca, obrigatoriamente. Aqui temos um problema básico que tem a ver com a nossa sociedade, que é as pessoas terem disponibilidade para si, até mesmo económica, ok? Ou vão cuidar da boca, ou vão ao médico, ou compram medicação, correto? Não sei se sentes... Ok. E às vezes... Há situações. Tenho tido casos em que, ao espelharmos a necessidade da pessoa ir cuidar da boca, as pessoas, ok, muitas vezes desistem do nosso acompanhamento para poderem fazer o seu acompanhamento, os seus implantes, ou a sua higienização oral, etc., porque tem que escolher uma coisa ou outra. Mas é muito comum nós sentirmos que não estamos a conseguir dar mais nós porque a pessoa tem um foco inflamatório, infeccioso, ok? Na parte central, que vai contaminar tudo o resto do organismo e não vamos conseguir, não é? Nós, só com medicação, não é por dando um antibiótico, não é por dando um antimicrobiano ou um suplemento, que vamos conseguir superar esses quadros. É interessante porque eu também, como também faço uma anamnese mais alargada, em que falo desde a história de vida, desde o parto, se foi amamentado ou não, então também faço assim uma anamnese bem alargada. Muitas vezes tenho encontrado quadros de disbiose em que até sugiro fazer o exame de SIBO, por exemplo. SIBO, e têm-me aparecido alguns casos. De hiperproliferação de bactérias no intestino delgado, ok? Exatamente. E há uma ligação direta entre essa proliferação do SIBO e a proliferação de bactérias na boca, certo? Exatamente. Correto? Eu até poderia chegar um bocadinho mais longe. Neste momento, eu até poderia dizer que as pessoas que têm SIBO têm um hálito muito específico. Muito, sim. Quase pode fazer diagnóstico só por aí, não é? Quase conseguia fazer diagnóstico só por aí. Fazem os testes respiratórios e vem sempre Exatamente. Assim como nós dizemos o hálito da maçã raineta, muito associada ao quadro de diabetes e tudo isso, eu poderia dizer que neste momento há um hálito muito específico para o SIBO, não é? E tenho encontrado vários pacientes que eu acabo depois por encaminhar para si e para outros colegas que também trabalham nesta área mais integrativa, mais funcional, para conseguir ajudar a resolver. Vocês porque sozinha não consigo. Pois, vocês também às vezes só trabalham, não é que a gente sofre, vocês fazem um trabalho de abertura fantástico, não é? Mas depois tem que se cuidar do resto para que vocês vejam também os melhores efeitos do trabalho que vocês fazem, não é? Provavelmente. Exatamente. Não é? E nós podemos aqui dizer que a alimentação também é uma grande chave neste processo. Tem que ser a base, não é? O que é que vai nutrir as bactérias que desenvolvem no nosso sistema digestivo? O que é que vai nutrir as bactérias boas ou menos boas que desenvolvem no filme, não é? No biofilme da boca? São os bons ou maus alimentos? O que é que vai desenvolver um sistema pró-inflamatório, são alimentos mais pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, isso é um conceito que já está bem basilado, isto não é ciência pura, não é? Portanto, a alimentação é a nossa base. Eu até aqui, falávamos muito dos ultraprocessados e dos açúcares, não é? Falávamos muito disso, mas neste momento eu sinto que também na minha prática clínica, como faço uma prática clínica um bocadinho diferenciada, não é? Mais associada aqui à medicina integrativa, falo muito mais desta alimentação já inflamatória, não é? Sensibiliza os seus pacientes, exatamente, não é? Para melhorarem da boca dele, têm que mudar muitas vezes eles dizem, os hábitos alimentares. É uma das questões que eles dizem logo doutora, eu não como doces. Eu não como nada que me faça mal. Eu não como doces. Então como é que é possível ter uma carga inflamatória tão grande, não é?
Portanto, podem estar naquele momento já num processo de redução e de evictação. Só que podem ter passado muitos anos em excessos ou em processos que levaram à desbiose. Portanto, a desbiose ficou sedimentada, enquanto agora tem que se tratar a desbiose, porque mesmo só reduzindo só os doces não vai ser suficiente para cuidar daquela desbiose do intestino e depois da desbiose da boca. Okay? e também há muitos E depois açúcares escondidos. E depois os açúcares não é só aquilo que se aplica, que se coloca na bebida, são os alimentos que se transformam rapidamente em açúcar, não é? Exatamente. Processo de mastigação, portanto, estamos a mastigar um bocadinho de pão que não é doce ou um bocadinho de arroz, ele rapidamente transforma em açúcar. Exatamente. Não é? Portanto, A grande o próprio questão, hidrato. as pessoas dizem, eu como pão só, tal, mas muitas vezes esse pão até é fermentado com mel. Com fermentações mais químicas, também criam processos desbióticos. Exatamente. Eu tenho na minha ideia que e isto já acontece, não é? Por isso é que temos cada vez mais nutricionistas também. Eu acredito que se vai desenvolver também, que fazem um excelente trabalho. Exatamente, connosco. eu acho que se vai desenvolver mesmo um nutricionista adequado a cada patologia, porque faz todo o sentido, não é? Uma pessoa que tenha uma patologia se calhar mais associada ao SIBO ou eventualmente a uma outra disbiose ou um Alzheimer ou uma artrite reumatoide, se calhar tem que se fazer, ou uma doença celíaca. Preparação para lidar com essas situações clínicas específicas, não é? Exatamente. Portanto, já têm que conhecer... todo o contexto clínico de uma doença autoimune, de uma doença inflamatória, de um processo desbiótico, e eles próprios já sabem fazer recomendações alimentares muito precisas, não é? Com precisão, até precisão genética também, não é? Nós às vezes fazemos esse trabalho em paralelo e em complementaridade, pede-se o exame dos polimorfismos genéticos, fazemos a avaliação clínica e o nutricionista pega naqueles dados e cria ali uma fórmula dietética adequada à pessoa. Pois, isso cada vez mais, eu acho que estamos cada vez mesmo a faz tanta diferença, faz tanta diferença. Porque aquilo que me faz bem a mim, provavelmente pode não fazer bem a si ou a outra pessoa qualquer. E há, de facto, alimentos que curam e há alimentos que também podem não ser tão interessantes para determinado tipo de organismo. E isso cada vez mais... é uma realidade. E eu diria que os sinais na boca podem ser considerados verdadeiros alertas precoces de desequilíbrios sistémicos. São, absoluta, não é? Temos que saber olhar esses sinais, esses alertas, saber também olhar às mucosas, uns lábios gretados, uma queilose, uma queilite, ok? Contando aqui uma história muito rápida, uma semana passada, uma paciente, uma jovem, chegou até mim com um quadro multissistémico, mas o que estava a incomodar muito naquele momento era o ardor, a ardência, a dor que sentia nos cantos dos lábios e as gretas dos lábios. Então ela simplesmente queria algo imediato, um barramento, um cremezinho para ajudar a reduzir aquele incómodo. E, portanto, o tempo que ele veio a transmitir à jovem de que o quadro não chegava só a dar-lhe um creme local para reduzir o ardor. A ardência, portanto, tinha a ver com uma desbiose, estômago, intestinos, boca, ok? Mas as pessoas, assim, a gente percebe que aquilo era que lhe estava a dar incómodo, é aquilo que lhe fazia doer, era aquilo que fazia... Até Nossa, porque... mas não chega só a tratar topicamente, só o sintoma. Temos que trabalhar ali... Temos que ir mais num processo mais fundo. Nós realmente, uma das patologias que nós temos, que é o síndrome da boca ardente, é um síndrome muito difícil, de trabalhar. Pode ter aqui uma componente mais hormonal, pode ter uma componente de stress, pode ter, portanto, é multifatorial também. E então, muitas vezes nós temos estes sinais de alerta, não é, na boca, uma quelite, falta de vitamina A, também pode estar associado, por exemplo, a uma prótese mal adaptada, se for um paciente mais idoso. Temos, sei lá, a glucite, também podemos ver, é uma inflamação da língua, associado também a uma série de patologias. Os déficits nutricionais que se refletem nas mucosas. Refletem, e também muito aqui a doença autoimune, há várias doenças que é difícil o diagnóstico. Já me chegaram pacientes, tenho uma doença autoimune, mas que tipo de doença autoimune? Na nossa abordagem mais integrada, eu costumo dizer aos pacientes que nos trazem um quadro que é sugestivo na doença autoimune. De arranque, para começar a trabalhar com esses pacientes,
não tenho o foco de ir à procura do nome da doença. Exatamente. Não me interessa um marcador específico para se perceber se é um Sjögren, se é uma artrite, se é um lúpus, porque há algo em comum de base na fisiopatologia de qualquer doença autoimune. Okay? Em toda a doença autoimune há chamado Leaky Gut Syndrome, que em inglês, para português, se traduz síndrome do intestino permeável. O que é isso? É um conceito místico mágico. Não, é um conceito realista e científico que já está comprovado. Ok? Portanto, há uma proteína específica que faz o isolamento a nível dos nossos enterócitos, que é as células que fazem a barreira que separa o intestino do nosso imunológico. Há uma proteína chamada zonulina, que faz esse isolamento, e por mecanismos que nós já falámos aqui, uma má alimentação, pelo stress, a alteração do ambiente hormonal, por intolerâncias alimentares, um excesso de açúcares, etc., essa zonulina vai-se degradando e as células ficam tanto separadas umas das outras, microscopicamente, ok? E essa permeabilidade a nível da barreira intestinal vai hiperestimulando toda aquela base do sistema imunológico que está na mucosa do nosso intestino, com as placas de Peyer, que são esses nódulos linfáticos em grande quantidade, que estão ali a ser hiperestimulados, e essa hiperestimulação com o tempo vai criando um ambiente múltipla produção de anticorpos que os coitados perdidos chegam a um ponto em que não sabem se estão a atacar uma bactéria que vem do intestino, se vem atacar uma proteína do glúten porque ele não consegue degradar o glúten, ou perdido vai acabar por encontrar, por similitude, uma proteína no organismo, pode ir para uma articulação, pode ir à tireoide, pode ir à pele, e criar então, desenvolver um quadro inflamatório, porque aquele anticorpo já não sabe se vai atacar uma bactéria, se vai atacar um órgão. Isso é uma doença autoimune. Exato. Esta é a base. E na medicina integrativa é isso que nós precisamos entender e fundamentar à pessoa. Olha, tu tens um quadro desbiótico, proliferação de bactérias, uma multiplicidade de fatores que levaram à permeabilidade do teu intestino, temos que trabalhar o teu intestino. E vais ver que gradualmente a tua doença autoimune vai gradualmente diminuindo. Antes de vir para aqui, tive com um jovem, um paciente que já acompanha há muitos anos. Há uns anos, que começou, um jovem que veio à minha consulta inicialmente porque não queria perder o cabelo, um jovem de 20 anos. Pronto, este foi o motivo de consulta. Na avaliação clínica, o que é que nós encontramos ali? Ok? Afinal, estava com uma tiroidite da Hashimoto e ele não sabia. Ok? Já com processo de hipotiroidismo, já com os seus anticorpos antitiroideus na faixa dos milhares, não é? Portanto, são valores muito elevados. Ele não sabia, simplesmente estava com preocupação porque estava a perder cabelo. Ok? Um jovem homem. Ok. Isso desencadeou um processo de acompanhamento que já lá vai há alguns anos. É claro que ele hoje já está tratado, não só também com a sua terapêutica de substituição hormonal tiroideia e toda a nossa estratégia integrada, que passa por uma alimentação, muito cuidado, onde ele sabe que tem que se restringir muitas coisas e ter esses cuidados. Traz umas análises e como fazem este comentário, que é a parte gira. Diz assim: doutora, já viu que os meus anticorpos já estão... Isso deve ter um erro de laboratório. Não se lembra que os meus anticorpos estavam na faixa dos milhares e agora está quase normal. Ainda não estava normal, estava quase normal. Não será um erro? Assim, não, rapaz, não, é mesmo assim. Quando nós vamos trabalhando ao longo do tempo, de forma, cuidado, o teu corpo deixou de produzir os anticorpos. Viste, tens feito isto, tens feito isto, tens feito isto. Portanto, mas o meu médico endocrinologista disse-me: esquece que esse anticorpos é para a vida. Uau. Acabaste de provar que não é para a vida, ok? Exato. Continuas a ter a tua terapêutica para a tua tireoide, continuas a cuidar, mas estás menos inflamado, ok? A inflamação autoimune está a reduzir. Portanto, ok, fez 10 anos, levou tempo, mas está menos afetado e sente-se bem comparativamente ao início, quando eu conheci. Portanto, isto é uma história simples, que mostra o que é uma doença autoimune. Neste caso, é uma tireoide afetada, em que os anticorpos antitireoideus foram criados na tal barreira intestinal que estava disfuncional. Conseguiu-se comprovar neste jovem que ela é intolerante ao glúten, portanto, fizemos provas e ele faz as suas evitações e ao longo do tempo tem vindo a cuidar da sua saúde e ele já é muito autónomo a cuidar da sua saúde. Isto é uma doença autoimune. E é incrível, podemos ter estes desafios, mas depois chegamos aqui ao final do dia e pensamos assim: uau, aquilo que eu faço
está a trazer Não resultados, tem funciona, frutos. não funciona, ok? Desde que se cuida, que as pessoas entendam que isto é uma parceria, nós não temos aqui uma varinha de condão, nem um comprimido mágico, toma lá, isto funciona. Como a jovem queria uma coisa imediata para cuidar da dor dos seus lábios. Claro. Eu não- ok, posso dar uma ajuda. Olha, até uma coisa muito básica, diz, olha, vai aplicando um óleo de coco virgem, só isso, vai fazendo os pecheiros com óleo de coco, vai fazendo um oil pulling, isto vai-te ajudando, mas a tua Bem, quelite tratar não a vai causa. melhorar se nós não entendemos o que é que se passa no teu intestino. Mas eu acho que ainda é difícil para quem não tem esta visão integrativa e esta conexão, ainda é difícil É, entender como é que a minha boca está ressequida por causa do meu intestino, não é? Ou por causa da falta de hidratação. Eu também no outro dia estava com uma amiga que me disse: estou cheia de dores de cabeça. E eu disse: olha, então se calhar precisas de beber um copo de água. Tens bebido água? exato, água, Tens água, bebido sim, água? o grande remédio. E ela disse-me assim: tenho bebido muito pouca água. E eu, pronto, então se calhar é Então, só vai, isso. experimenta começar por aí. Mas é engraçado, quando eu me fui embora do pé dela, como é que estás? E ela, olha, e não tomei nada. Porque às vezes as pessoas estão à procura, não é? De tomar um medicamento da tal pílula mágica, a tal pílula mágica, não é? Do Matrix, a tal pílula mágica, Não para há, resolver não há pila mais está dentro de nós, cada um de nós. exatamente. Também é uma coisa que é curiosa e que há pouco eu toquei um pouco neste tema, que é o por um lado, nós sentimos o que é que nós precisamos e o que é que o nosso corpo necessita, mas por outro lado, esta evidência científica, este confirmar com análises, este confirmar com testes, polimorfismo e tudo isso, eu acho que é essencial, porque nós não podemos ficar no achismo, não é? Ai, Eu não. acho que o meu organismo precisa de. Eu sinto que. Podemos sentir Ai, e essa temos que intuição, ser. ok. Essa intuição tem Podemos que existir, não respeitar é? essa intuição, Porque é isso que nos cura, nós próprios é que nos mas curamos. vamos cruzar essa informação Informação. com outros dados. Já Exatamente. agora, não É é? isso, é isso que para mim é tão, tão Senão importante e tão vamos bonito, não é? atrás naquele componente Do em que a pessoa empirismo, chega não é? ao consultório e diz: não, é aquele momento do dia que eu preciso mesmo do bolinho. O meu corpo está a pedir o meu bolinho e o meu açúcar. E eu, calma, não vamos atrás dessa intuição assim, senão vamos cair na desgraça, não é? Dos picos de insulina e tudo isso, não é? Exatamente, exato. E por acaso a diabetes é também, a diabetes tipo 2 acaba por ser uma grande questão hoje em dia, não é? Também associado, claro, ao sedentarismo, à falta de exercício e tudo isso. É o chamado reta final de um processo metabólico que eu prefiro começar a cuidar de uma forma muito, muito precoce, não é? 20 anos antes de chegarmos ao diagnóstico de diabetes, não é? Nós, com algumas décadas antes, temos marcadores bioquímicos que nos vai fazer prever que esse diagnóstico um dia pode vir a Sim, uma ficar. resistência à insulina, numa fase mais Ok, leva muitos anos até até termos o diagnóstico de diabetes. de Portanto, diabetes. há a trabalhar com. Eu acho que sem Ou até mesmo na dúvida. adolescência, ou até mesmo na infância, não é? Eu acho que, sem dúvida, nós olharmos aqui para os pilares da medicina integrativa com bons olhos, não é? Olharmos, Sim, mas também. praticarmos isso também na nossa vida, desde o exercício físico, também práticas de mindfulness, fazer uma boa alimentação, uma boa suplementação, portanto, fazermos essas coisinhas todas que nesta vida agitada que nós temos dá um trabalho, mas que é importante nós assumirmos isso, não é? Porque são anos de vida. São anos de vida, não é? Qualidade. Qualidade de Com vida. qualidade de Exatamente, vida, não é? Assim, de exatamente. bem-estar, estamos bem connosco próprios, com os próximos, com a sociedade onde estamos. Estamos bem, com uma vida com saúde, plenitude, com vida com plenitude, não é? Eu acho que também esta questão das pessoas se sentirem muito assoberbadas com as redes sociais, com a televisão, com a quantidade de fatores informação. externos, de informação Informação. e de Informação desinformação também. Confundidora. Não, Eu acho que isso confundidora. também faz com que as pessoas percam muito tempo da sua vida a fazer coisas que não tomam como prioridade. Exatamente. Eu acho que Aí informem sempre com os importante. profissionais de cada área para saberem se estão a fazer as coisas bem feitas ou não, ou estão a ouvir as coisas certas. Exatamente, porque coisas tão simples quanto o sono,
não é? Podemos falar aqui um bocadinho do sono também, que eu vejo que as pessoas ficam presas às telas até às 10 da noite, meia-noite, e depois são 2 da manhã e depois têm insónias, não conseguem, e depois no dia a seguir estão altamente fatigadas. Desregulam o biorritmo por completo. O ciclo circadiano fica completamente alterado, quando na realidade se calhar é só desligarem o telemóvel, desligarem a Netflix, não é? Ficarem um bocadinho num ambiente mais calmo, com menos influências eletromagnéticas e deixar o corpo, não é? E descansar, não é? Com calma. Eu noto que as pessoas que já têm essa consciência também procuram muito, ao fim de semana e na altura das férias, espaços de campo. Procuram mais a natureza. Temos essa necessidade, não é? Eu noto que cada vez mais... Fazer o grounding, por favor, não é? bocadinho... Contacto com a terra molhada, com a areia, com o mar, com o ar, com o oxigênio, não é? Fundamental, não é? Para descarregarmos o excesso, não é? De carga eletrostática, não é? Que nos contamina. É só experimentar. Exatamente. Não é? Eu acho que sim, mesmo o cuidar de uma planta, o cuidar de um animal. Ter as mãos na terra, não é? Ter aquela dedicação. As mãos na terra. Isso acaba por nos trazer também uma energia diferente e a pessoa sentir-se muito mais tranquila, reduz a ansiedade, não é? Portanto, fazer aqui, mudar um bocadinho o estilo de vida. Portanto, acabamos por estar aqui muito à volta desta questão das mudanças de estilo de vida. Passa tudo por querer isso, não é? Querer uma saúde mais estável. Podemos falar também um bocadinho aqui das doenças cardiovasculares, não é? Que também afetam muito, se calhar... O que é que podemos falar aqui da parte cardiovascular? E não só, quer dizer, o risco cardiovascular, eu começo por avaliá-lo nas nossas provas biofísicas, bioquímicas, desde jovens, não é? Portanto, cada vez mais eu encontro alterações, por exemplo, na homocisteína, mesmo em jovens e adolescentes, que provoca ali um grande desequilíbrio não só neurocognitivo, mas também de risco cardiovascular. Portanto, eles não sentem esse aspecto enquanto adolescentes, mas acumulativamente são os tais potenciais clientes de aos 30, 40 anos terem um evento cardiovascular, ok? E não posso esquecer, como homocisteína, pode ser aqui uma palavra que aqui, para quem nós estamos a falar, não entendam, é um reflexo de uma hipovitaminose, que significa que falta de vitaminas, alguma daquelas que já aqui falámos. Aquelas são mal absorvidas porque temos uma bactéria normal no estômago, o H. pylori, por exemplo, ou que temos o SIBO, a falta da B12, do ácido fólico, de uma B6. Estas hipovitaminoses não diagnosticadas vão criando este ambiente tóxico, a homocisteína é uma toxina, que promove um risco cardiovascular precoce. Ok? Não é só para os idosos. Não é? Sim, se fizermos depois... Posso dizer ainda, hoje também estive com um jovem que veio ter comigo, portanto, da casa dos 40 e poucos anos, e que me conta a seguinte história. Fui diagnosticado com hipertensão aos 18 anos. Mas fui mal diagnosticado, porque afinal nunca tomei medicação, portanto foi valorizado, continua a ser seguido pelo seu cardiologista, e de facto, quando lhe faço os meus testes biofísicos e quando faço os testes bioquímicos, vimos encontrar exatamente esses fatores que nunca foram vistos no passado. A falta da B12, o baixo do ácido fólico, vai promover um desencadeamento de um processo de hiperhomocisteínemia. Depois ele conta que o pai já teve um infarto aos 42 anos e que o tio e o avô, portanto, esses processos que às vezes são transversais às gerações e que nunca foram vistos como um processo de risco geracional. Portanto, hoje em dia nós conseguimos avaliar numas análises básicas esses fatores. Afinal, estes jovens de 8 anos já tinham hiperhomocisteínemia. Portanto, tinha déficits nutricionais e tinha um processo desbiótico e já tem alterações que nunca foram identificadas e valorizadas a nível do seu intestino, já tem uma má barreira intestinal, já tem uma má absorção dos nutrientes. Hoje, felizmente, ele com consciência que tem para a saúde, ainda sem ter tido nenhum evento aos 40 anos, vem fazer um diagnóstico, vem fazer uma consulta de check-up e tem a noção, eu quero perceber se há alguma coisa comigo, que eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com o meu pai, que teve um infarto aos 42, ou o meu avô, que teve um processo oncológico, eu quero perceber se existe alguma ligação entre isto tudo. E eu disse, há uma ligação entre isso tudo. Uau, ok? Portanto, o tema de risco cardiovascular não é para os idosos. Começa essa prevenção, essa avaliação desde jovens. Portanto, prevenir é no prevenir. Ao prevenir, é a nascença, exato. Não é? É aí que nós
E se nós tivéssemos aqui que resumir 3 pilares essenciais para a saúde, quais é que classificava? Assim, os 3 principais. Pronto, ok. Falámos aqui tanto de nutrição e nutrientes, não é? Exato. Portanto, e eu com formação de base que fiz de nutrição junto com a minha prática médica, não é? Não posso dizer que isto não é a minha base, ok? Depois temos que ter em atenção não só aquilo que respiramos, o nosso ar atmosférico e todos estes aspectos que aqui falámos, que é o contacto com a natureza, o contacto com o relaxamento, o grounding, etc. Depois é o saber encontrar o foco do relaxamento, o saber balancear o nosso nervo vegetativo, simpático. Nós vivemos sempre em simpaticotonia, vivemos sempre em alerta e às vezes perdemos aquele botãozinho onde é que eu desligo para entrar em parasimpaticotonia. Portanto, o saber lidar com os fatores estressadores, porque nós não podemos viver as 24 horas do dia nesta alerta, senão vamos adoecer. Portanto, o saber lidar com o stress, o saber respirar bem, portanto, e aquilo que ingerimos através da boca, não é? Aquilo que entra, os sólidos, os líquidos, ok? Vou dar aqui uma espécie de um ditadozinho muito antigo, que é, não te esqueças que deves comer as tuas bebidas e beber a tua comida. Sabes o que é que significa? Ok? Da tua área, não é? Que é atenção, eu ensino aos meus pacientes não esquecer de mastigarem tudo, inclusive os líquidos. O líquido deve ser ensalivado, envolvido na boca, para emulsificar com os elementos salivares, para que não caiam no estômago e lhes faça dano, não é? E os alimentos devem ser mastigados a ponto de ficarem líquido ou pré-líquido, então vamos bebê-los. Porque a digestão começa na boca, não é? Porque a digestão começa da boca. E temos as pessoas a dizer, não, eu engulo água, os alimentos, como se fosse um tubo de engolir, não pode ser. Então, daí é um dos principais elementos para começar a criar os processos de desenvolvimento de gastroenterite, gastrite, pylori, processos desbióticos, portanto, a mastigação e termos um bom aparelho mastigatório é fundamental. Para isso acontecer. E para quem nos está a ouvir, qual seria o primeiro passo simples para melhorar a saúde hoje? Porque não partilharem as vossas preocupações com um profissional que saiba ouvir, que consiga integrar os vossos sintomas. Não esperem por terem um diagnóstico definido. Partilhem, procurem quem vos possa ajudar. Okay? Previnam-se, cuidem-se. No fundo é isso. E que passo essencial na saúde oral que quase ninguém está a fazer? Qual é que é o passo essencial que ninguém está a fazer? Aquilo que não se vê. A higienização, o beber água, o fazer, portanto, como eu ensino muitas pessoas, o oil pulling, fazer os bochechos, ok? Raspar a língua também. Raspar a língua também, okay? É um processo de higienização também. Eu acho que esta questão do raspar a língua vem muito também é uma técnica ayurvédica, exato. É um sistemazinho de cobre, não é? Portanto, ensinas as pessoas a raspar a língua. Ensino as pessoas a raspar a língua e às vezes as pessoas dizem, mas isto vai trazer algum benefício? Eu digo sempre, estamos a eliminar toxinas. É uma técnica milenar, Exatamente, aquela saburra lingual que fica na língua e é interessante porque também a medicina tradicional chinesa, de alguma forma, uma das avaliações que faz é através da língua. Através da língua. Eu sei que a doutora Paula também é licenciada em medicina tradicional. Foi uma das áreas, não é, que eu tive a curiosidade de mergulhar também e entender essa linguagem da medicina tradicional chinesa, que é tão metafórica, não é? Mas que no fundo é tão realista. Quando nós começamos a entender que as explicações metafóricas do diagnóstico medicina chinesa acaba por se entender quando as estudamos em conjunto com a nossa medicina convencional. É muito bonito, gosto muito depois às vezes fazer esse raciocínio no próprio consultório e às vezes as pessoas estão-nos a contar algo que não é entendível à luz da nossa medicina mais convencional, mas lá está. Na medicina chinesa, a medicina chinesa, está lá a explicação para aquilo que eles estão a contar. E depois eu explico-lhes, isto tem a ver com um ambiente desregulado, energético, do baço, do fígado, do sangue. Ok, depois tem uma linguagem muito metafórica, que é muito gira. Sim, na medicina tradicional chinesa avaliamos o pulso, avalia-se a língua, fazemos aquela relação com os meridianos. Foi onde aprendi que, de facto, cada dente
tinha uma correspondência com um determinado órgão, porque o nosso sistema sistémico de meridianos, os meridianos passavam cada um deles por um determinado dente, daí a correlação dente-órgão, foi quando eu estudei medicina chinesa. Foi aí que eu percebi a ligação dente-órgão. A medicina chinesa já trazia aqui esta... Como é que eles conseguiam jogar? Portanto, e hoje não há ninguém que não nega essa correlação. Claro. Vou contar-te mais historinhas de consultórios. Estou-me a lembrar de uma já muito antiga. A mim me impressionou muito. Eu próprio achei que não era possível, mas depois foi confirmado pelo próprio paciente. Um paciente que tinha uma doença oftalmológica, ok? Não estava a ser acompanhada por mim, estava a ser acompanhada na oftalmologia e em simultâneo na medicina integrativa. O que é que acontecia? Portanto, esse paciente estava a perder a visão, tinha o que é chamada uma membrana pré-retiniana, ok? Portanto, que é uma camada líquida que o olho cria ali à frente da retina, portanto, pré-retina, e que, na medicina clássica, pelo que a gente entende, acho que não há nada a fazer, portanto, a pessoa gradualmente vai perdendo a sua visão. O que é que aconteceu? Mas aconteceu, nós descobrimos isto de forma casual. O senhor tinha um problema dentário, posso ter quase que adivinhar que era um incisivo superior, ok? Cuja correspondência parece poder ter ligação com o olho, ok? Tinha um foco dentário, o senhor teve que fazer uma extração, extraiu um foco dentário, um granuloma. Sim, um granuloma. Uhum. Pronto, um granuloma. O que aconteceu? A membrana paratiniana foi gradualmente reduzindo, quase a desaparecer. Que espetacular. Eu estava a ir nessa altura, nas minhas fases mais primórdias, não entendo entender isso, mas por um lado fiquei assim, incrédula, assim, será possível, mas aconteceu. Houve uma relação temporal, portanto, isto aconteceu, não era previsível que aquilo reduzisse, o único fator diferente que aconteceu foi isto. De facto, era o dente que estava a criar aquele foco infeccioso, inflamatório, que estava a criar aquele líquidozinho no olho. Isto é possível, Diola? Claro que sim, há uma relação direta. Eu própria às vezes duvido das nossas próprias correlações, mas este caso marcou-me. Marcou-me há muitos anos. Incrível. Portanto, como é que a medicina tradicional chinesa, não é? Que também é milenar, como é que já tinha este conceito tão presente, tão eles tinham este instinto de perceber a relação do corpo com o órgãos meridianos. É incrível. É espetacular. Eu realmente fico cada vez mais interessada e cada vez mais motivada em estudar ainda mais. Porque não é? Parece que nunca mais acaba, não é? Não, portanto, isto é um mundo, assim, não podemos dizer que terminamos o nosso conhecimento, a nossa formação, que estamos permanentemente e cada vez mais, portanto, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das novas tecnologias, temos que abarcá-las, temos que entendê-las, temos que juntá-las às técnicas ancestrais, às técnicas modernas. Isso é que é a verdadeira medicina integrada. Eu também concordo plenamente, concordo mesmo com isso. Então nós podemos aqui dizer que se o nosso corpo é o nosso veículo, não é? E se o nosso corpo é a nossa casa, nascemos a boca é a porta da casa. É a porta da casa, é o espelho da casa. Exatamente. Aquilo que espelha tudo, a pessoa, o sorriso, a forma como aquilo que a pessoa observa, ok? Nós conseguimos perceber um bocadinho o que é que está a passar lá dentro, a qualidade da saúde da pessoa. Exatamente. Eu, quando me chega um paciente, a primeira coisa que eu vejo, não é, o sorriso e os dentes, e consigo muitas vezes já identificar a personalidade, identificar logo o paciente. Isso é instinto já. Os dentes estão sempre a falar. Os dentes dizem muito sobre nós. O nosso sorriso, a forma como nós nos relacionamos com o próximo. Portanto, os dentes compõem, como eu digo muitas vezes, os dentes compõem o boneco, não é? Porque não é só uma questão estética, não é? Não é estética, é funcional e é um espelho. É mesmo. Sinceramente, os dentes são mesmo aqui o de mais importante, principalmente aqui na minha área. Fico mesmo muito, muito feliz que tenha conseguido vir e que tenha participado aqui. É uma honra, meu primeiro episódio. Com colegas que temos uma linguagem tão sobreposta e tão similar e consigamos, de facto, transmitir um bocadinho esta nossa experiência viva
e clínica, não é? Para as pessoas entendam, isto é verdade, é mesmo assim, e gostamos muito daquilo que fazemos, Exato, não é? isso é uma das Isto principais é coisas. tão gratificante dia a dia, não é? Cruzarmos com pessoas que nos transmitem as mudanças das vidas delas, com pequenos detalhes, ok? Sem tem tecnologia muito onerosa, nem, porque mais nos digam que isto é uma medicina que pode ser onerosa. Pode ser, mas não precisa de ser. Sim, Acho que sim. Começar pelo Coisas básico, tão simples, coisas sim. simples e básicas. E então, se quisermos procurar mais sobre o seu trabalho, onde é que podemos encontrá-la? Onde é que podemos procurá-la? Nas redes sociais? Sim, pois obviamente nós temos que estar já presentes também nesses pontos. Portanto, trabalho praticamente exclusivamente no meu espaço clínico, que eu montei aqui em 2010 com a minha equipa multidisciplinar. Portanto, chama-se Centro de Medicina Integrativa, agora passou a Centro de Medicina de Precisão, CEMINT, em Almada. Em Almada, okay. No centro da Almada. Estamos num espaço relativamente novo, há 1 ano e tal, portanto, muito acolhedora e com muita presença. E estamos cá para todos, não é? Estou para receber a todos, não é? Quem quiser saber mais sobre a doutora Paula também pode pesquisar no Instagram, CEMINT, com 2 Cs curvos. É, Centro de medicina integrativa e de precisão. Então eu tenho aqui também umas ofertas para fazer dos meus parceiros. Uma garrafa para não esquecer de beber água e de estar sempre hidratada. Obrigada. Boa. Tenho também aqui a oferta do meu livro para passar a ser um livro de cabeceira. Já li. Para também partilhar com os colegas que têm parabéns mesmo. E também tenho aqui uma oferta de um dos nossos patrocinadores, que é a 2M Pharma, que é o Auacox, que é muito bom para toda a parte inflamatória. Exatamente. Portanto, é um excelente suplemento, sim, antioxidante também. Os suplementos fazem parte aqui da nossa prática. Mas primeiro mudar hábitos. E tenho também aqui uma amostrinha da Oxy, que é a pasta de dentes com ozono, que também é espetacular, que recomendo muitas vezes aos nossos pacientes. Para guardar aqui. Pronto, e por hoje damos por terminado o primeiro episódio do podcast Pela Boca Nasce a Saúde. Espero que tenham gostado e sigam-me nas minhas redes sociais. Até ao próximo episódio. O podcast que está a ouvir é uma parceria com a Clínica Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa e Grupo Montelhano.